Ansiedade versus medo. Entenda as diferenças e como lidar com cada um. Descubra a diferença entre ansiedade e medo, como identificá-los e as melhores estratégias para lidar com cada um de forma eficaz. Viva com mais serenidade e controle. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante? Ou talvez um nó na garganta só de pensar em um encontro social? Se sim, provavelmente já experimentou a ansiedade. Mas você sabia que a ansiedade, apesar de ser confundida com medo, é uma emoção bem diferente? Neste artigo, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios da ansiedade e do medo. Descubra o que diferencia essas emoções, como identificá-las em seu dia a dia e, principalmente, como lidar com cada uma delas de forma efetiva. Ansiedade. Acompanhamento para o enfrentamento. A ansiedade, por incrível que pareça, é uma aliada natural do ser humano. Imagine-se diante de um desafio importante, como uma entrevista de emprego. A ansiedade dispara um sinal de alerta em seu corpo, preparando-o para reagir com foco e atenção. Essa preparação fisiológica inclui aumento da frequência cardíaca e respiratória, dilatação das pupilas e liberação de adrenalina. É como se o corpo dissesse: "Ei, preste atenção, tem algo importante acontecendo." Quando a ansiedade se torna vilã. O problema surge quando esse mecanismo natural de sobrevivência se desequilibra. Preocupações excessivas com eventos futuros, mesmo que improváveis, e a sensação constante de apreensão diante de situações cotidianas transformam a ansiedade em uma vilã. Imagine que, em vez de prepará-lo para a entrevista de emprego, a ansiedade te paralise. A mente fica 1000 por hora com pensamentos negativos, o corpo treme e a fala fica embargada. Nesses casos, a ansiedade deixa de ser útil e se torna um obstáculo. Características da ansiedade: preocupação excessiva e persistente com eventos futuros, dificuldade de controlar a apreensão, inquietação e irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, fadiga, problemas de sono, insônia ou sono agitado, náusea ou diarreia, sensação de falta de ar ou hiperventilação, tontura ou sensação de cabeça leve. Medo. Reação imediata a um perigo real. Diferente da ansiedade, o medo é uma resposta emocional imediata a um perigo real e presente. É um mecanismo de proteção vital que nos ajuda a evitar situações que colocam nossa integridade física ou emocional em risco. Por exemplo, sentir medo ao ver uma cobra venenosa se aproximando é uma reação natural que te impulsiona a se afastar do perigo. O medo é pontual, específico e desencadeia uma reação imediata de luta ou fuga. Características do medo: resposta emocional a um perigo real e iminente. Curta duração e específica. Foco no objeto ou situação ameaçadora. Reação instintiva de luta ou fuga. Exemplos: e medo de altura, medo de aranhas, medo de agulhas. Como lidar com a ansiedade? Controlar a ansiedade requer uma abordagem multifacetada. Veja algumas estratégias eficazes. Terapia Cognitivo-Comportamental, TCC. A TCC ajuda a identificar e modificar pensamentos negativos e comportamentos que contribuem para a ansiedade. Práticas de relaxamento. Técnicas como respiração diafragmática, meditação e mindfulness ajudam a acalmar a mente e o corpo. Exercícios físicos regulares. A atividade física libera endorfinas, hormônios que promovem o bem-estar e combatem a ansiedade. Sono de qualidade. Praticar bons hábitos de sono é fundamental para regular o humor e reduzir a ansiedade. Identifique seus gatilhos. Observe quais situações ou pensamentos costumam provocar ansiedade e desenvolva estratégias para evitá-los ou enfrentá-los de forma mais saudável. Tenha uma rede de apoio sólida. Compartilhar suas preocupações com amigos, familiares ou um terapeuta pode aliviar a sensação de isolamento e te fornecer suporte emocional. Técnicas de exposição gradual. Para medos específicos, técnicas de exposição gradual podem ser utilizadas para enfrentar gradualmente o objeto do medo, reduzindo a ansiedade associada a ele. Como lidar com o medo?
Embora o medo seja uma emoção natural e importante, ele também pode se tornar incapacitante. Veja algumas dicas para lidar com o medo de forma saudável. Enfrente o medo de frente. Em alguns casos, a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo gradativamente. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece praticando apresentações para pequenos grupos de pessoas de confiança. Busque informações. Quanto mais você souber sobre o objeto do seu medo, menor será o receio. Por exemplo, se tem medo de voar, aprender sobre o funcionamento dos aviões e os protocolos de segurança pode te deixar mais tranquilo. Desafie seus pensamentos negativos. Medos irracionais muitas vezes são alimentados por pensamentos catastróficos. Questione esses pensamentos e busque evidências que os sustentem. Treinamento de relaxamento. Técnicas como respiração diafragmática e mindfulness podem ser úteis para acalmar a mente e o corpo diante de situações que provocam medo. Busque ajuda profissional. Se o medo te impede de viver sua vida plenamente, não hesite em procurar um terapeuta. A terapia pode te ajudar a desenvolver estratégias eficazes para lidar com o medo. Ansiedade e medo, embora sejam emoções distintas, muitas vezes se confundem. A ansiedade é uma apreensão antecipada de uma ameaça futura, enquanto o medo é uma resposta imediata a um perigo real e presente. Aprender a identificar essas emoções e saber como lidar com elas de forma adequada é fundamental para o bem-estar emocional. Com as estratégias certas, é possível controlar a ansiedade e superar o medo, vivendo uma vida mais plena e serena. Perguntas frequentes. Pergunta 1. Quais são os tipos de transtornos de ansiedade? Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, fobia específica, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Pergunta 2. Como diferenciar ansiedade de crise de pânico? A crise de pânico é um episódio repentino de medo intenso acompanhado de sintomas físicos como taquicardia, sudorese, falta de ar e tontura. Diferente da ansiedade generalizada, a crise de pânico surge de forma abrupta e sem um gatilho aparente. Pergunta 3. Remédios podem ajudar a controlar a ansiedade? Sim, a medicação pode ser um importante aliado no tratamento da ansiedade. No entanto, é fundamental que o medicamento seja prescrito por um médico psiquiatra após uma avaliação individual. Pergunta 4. Posso superar a ansiedade sozinho? Em alguns casos, a ansiedade pode ser controlada com mudanças no estilo de vida e técnicas de autocuidado. Porém, se a ansiedade for intensa e persistente, é altamente recomendável buscar ajuda profissional de um terapeuta ou psicólogo. Pergunta 5. Como posso ajudar um amigo ou familiar que sofre de ansiedade? Ofereça apoio e compreensão, incentive a busca por ajuda profissional, ajude a identificar gatilhos e desenvolver estratégias de coping, seja paciente e compreensivo, evite minimizar a situação. Chegamos ao final do áudio Ansiedade versus Medo. Entenda as diferenças e como lidar com cada um. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.